Oi, pessoal! Nessa aula 8, nós vamos explorar um tema muito interessante e fundamental na ecologia, que é a ecologia de populações. Nessa aula de hoje, nós vamos focar no estudo das populações, que são um dos pilares aí para entender como que essas espécies elas vão interagir com o próprio ambiente mesmo entre si. Então, o objetivo dessa aula é vocês entenderem mesmo os conceitos de população, entender a densidade populacional, né? Nós vamos dar uma olhada no crescimento, nas coisas mais relevantes e nessas relações envolvendo as preocupações ambientais. Então, nós começamos aqui buscando entender, né? E vocês podem ver que as imagens estão na apostila de vocês, né? O que é uma população? Então, em termos, pessoal, ecológicos, uma população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma determinada área. O que a gente quer dizer com isso? Aí olhamos um monte de pinguinzinhos ali, né? Então, nós estamos falando, pessoal, de um grupo de organismos, de um grupo semelhante ali, que compartilham um espaço, que estão interagindo entre si, tá? Então, olhem esses pinguins aqui. Então, nós podemos pensar que uma população de pinguins dentro de uma colônia lá na Antártica, todos esses pinguins, eles fazem parte dessa mesma espécie. Eles vivem nesse espaço definido. Então, essa ideia se aplica a qualquer grupo de organismo. Seja ele lá uma população de árvores, uma população de florestas, de peixinhos, qualquer coisa. Tá? Agora, por exemplo, quando nós falamos de densidade populacional, o que nós estamos querendo falar com densidade populacional? Esse é um conceito extremamente importante que vai acompanhar vocês, tá? Muito vocês vão ver isso no IBGE, se vocês forem trabalhar no IBGE. Se vocês forem fazer concurso para o IBGE, esse é um dos slides mais importantes. Essa aula é uma das aulas mais importantes, então guardem essas aulas, tá? Então, densidade populacional é a relação entre o número de indivíduos, tá? Aí, e o espaço, tá? Ou a área que eles ocupam. Então, olha, é a relação entre o número de indivíduos e o espaço ou a área que eles ocupam. Em outras palavras, pessoal, é uma medida de quantos indivíduos de uma espécie lá estão presentes dentro de uma determinada área, tá? E aí, como que eu vou calcular esses indivíduos? Como que eu vou calcular essa densidade populacional? É simples, tá? É a densidade que é igual o número de indivíduozinhos que eu tenho divididos pela área ou pelo volume. Todos que eu tenho ali e o tamanho daquele local. Por exemplo, se eu tenho 100 bois em 1 hectare, lá no meu pasto, isso representa uma alta densidade populacional. Por outro lado, na floresta, lá na minha Amazônia, por exemplo, a densidade populacional de humanos, ela é muito baixa. Lá eu tenho cerca de 0,5 habitantes por quilômetro quadrado, né? Chutando. Então, é uma densidade muito baixa. Agora, se eu tenho 100 bois em 1 hectare de pasto, é muito boi, né? Aqui foi só um exemplo que eu coloquei, que tá lá na apostila de vocês. Tá bem? Só para vocês terem uma ideia. Muito bem. Falando então aqui dos fatores que afetam a população. Bom,
A densidade populacional, pessoal, ela vai ser influenciada por várias taxas e essas taxas, elas vão determinar o tamanho mesmo e a própria dimensão que eu tenho da minha população. Então, aqui tem aí as principais delas, tá? E aí nós começamos pela taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? É mesmo o número de nascimentos por unidade de tempo, tá? Então, quantos mais nascimento, maior é a minha população. Quanto mais bebê nasce, mais gente tem. Ponto. Depois, a taxa de mortalidade é o número de mortes por unidade de tempo. Ou seja, quanto mais mortes, menos população. Quanto mais gente morre, menor é a minha população. Sabe aquelas cidades onde eu tenho mais velhinhos? Quanto mais velhinhos morrem, menor fica a minha cidade? Isso aí. A taxa de imigração é a entrada de novos indivíduos na população. Então, enquanto a taxa de emigração é a saída de indivíduos, tá? E essas taxas, elas combinadas, elas afetam diretamente se uma população ela vai crescer ou se uma população ela vai diminuir ou então se ela vai manter ali um padrão estável, se nada vai acontecer com ela. Então eu tenho como mensurar isso. E é isso que muitas vezes não, é isso que o IBGE faz, tá? Então, o crescimento populacional, quando nós falamos em crescimento populacional, nós estamos nos referindo à variação no número de indivíduos em um determinado intervalo de tempo. E isso pode ser apresentado por algumas equações simples. Claro que tem equações como equações matemáticas, né? Como aritmética, geométrica, curva logística, que são algumas que o IBGE usa, que são complexas. Mas tem algumas que são bem simples, como as que estão na apostila de vocês, como essas daqui, né? Que é quando uma população está em equilíbrio, o número de nascimento e imigração é igual ao número de mortes, né? Então, eu tenho nascimentos mais o número de imigração é igual a morte mais imigração, tá? Se a população está em crescimento, isso significa que nascimento e imigração superam as mortes e imigração. Então, nascimento mais imigração é maior que mortes mais imigração. Agora, se a população está diminuindo, né? Acontece o contrário. Nascimentos mais imigração é menor que morte mais emigração. No caso de vegetais, como por exemplo as plantas, então nós consideramos principalmente aí as taxas de natalidade e mortalidade, tá? Já que migração e emigração, isso não vai ser aplicado aí a vegetais, né? Porque eles não se mudam assim, né? A gente tem ali plantas invasoras, como vocês vão ver depois, mais adiante, tá? Que nós vamos conversar. Agora, quando nós estamos falando de curvas de crescimento populacional, elas são um pouquinho diferentes, tá? Elas nos ajudam a visualizar como uma população ela cresce ou ela decresce ou ela chega a um patamar, tá? Que é um conceito importante aqui, que é o potencial biótico, tá? Que é a capacidade de crescimento indefinido de uma população, aí dentro de uma condição, digamos assim, ideal. Mas na natureza, pessoal, existem fatores que limitam esse crescimento,
né, que são conhecidos como resistências ambientais, tá? Então, esses fatores, eles podem ser abióticos. E o que são fatores abióticos? É o alimento, se eu tenho alimento disponível, se eu tenho espaço para que isso aconteça, se eu tenho condições climáticas, se não vai acontecer como aconteceu há pouco tempo no Rio Grande do Sul, que vai interferir em tudo, ou também eu tenho que pensar nas próprias condições bióticas, nos fatores bióticos, como, por exemplo, como que anda a competição dentro desse ambiente, né? Como que tá a predação dentro desse ambiente e o parasitismo, que nós vamos conversar mais adiante, para depois nós pensarmos nessa curva de crescimento. Então, a interação entre o potencial biótico e a resistência ambiental, ela resulta em uma capacidade limite, que vai ser o quê? Vai ser o número máximo dos indivíduos que eu tenho ali no ambiente que sustenta. Mas isso leva em consideração outros fatores que estão dentro disso daqui, tá? Que vocês vão ver agora com o passar do tempo. Então, nós vamos finalizar aqui com um olhar para o crescimento da população humana ao longo da história. E o crescimento da nossa população, ela tem sido, olhem, impressionante, né? Então, observa que no início aqui, nós tínhamos aí em 800 antes de Cristo, nós tínhamos aí 5 milhões de pessoas no mundo. Na época de Cristo, esse número cresceu para cerca de 200 a 300 milhões. Ali, pessoal, ó, em 1650. Ali nós já tínhamos 500 milhões de pessoas. Olhem que loucura! No século XIX, por volta de 1850, nós atingimos 1 bilhão de pessoas. Em apenas 80 anos depois, 1930, nós tínhamos 2 bilhões de pessoas. Em 1990, nós ultrapassamos 5 bilhões. E no ano de 2000, já eram cerca de 6 bilhões de pessoas. E isso permitiu que esse crescimento tão rápido tivessem 2 fatores principais. Quais são esses 2 fatores principais? Esse que nós temos aqui. Diminuiu a taxa de mortalidade. Claro, graças ao quê, pessoal? Graças aos progressos médicos, graças aos progressos sanitários que nós tivemos daí, né? E ao aumento da produção de alimentos. A tecnologia que foi impulsionada, a revolução agrícola que veio com tudo, né? Então, esses fatores, eles permitiram que a nossa espécie, ela superasse muitos obstáculos naturais, né? Que limitar aí o crescimento que nós tínhamos antes, né? Mas observem o crescimento exponencial que nós tivemos. E assim, nós finalizamos essa aula. Nós entramos agora na aula 9, sobre comunidades biológicas, pessoal. E aqui nós vamos mergulhar, então, em um tema fascinante, que é as comunidades biológicas. Esse conceito central da ecologia. Por que ele é central aí na ecologia? Porque ele aborda como as espécies elas interagem entre si e como o ambiente ao redor
ele tá preparado para abarcar isso, digamos assim, tá? Então, o objetivo é vocês compreenderem essas comunidades, é vocês entenderem, explorar essas riquezas de espécie que nós temos, principalmente aqui no Brasil, né? Esse mega universo que vocês vão ver que tem dentro do nosso próprio país, tá? E aí nós começamos já com alguns conceitos extremamente importantes. E aí antes nós precisamos entender aqui, tá? Termos essenciais. Primeiro, o que é um habitat? Muito se fala, deixa ele lá, deixa esse bichinho no habitat natural dele, deixa isso aí no habitat natural dele. Mas o que é habitat, pessoal? Habitat é o local físico onde uma espécie vive. Exemplo, professora, o habitat de um tucano pode ser a floresta tropical lá, tá? Então, é o ambiente físico, é onde aquela espécie vive, tá? Depois, quando eu falo em nicho ecológico, é o papel ou é a função de um organismo dentro da comunidade. Então, é o que ele exerce dentro daquela comunidade. Aí vocês podem imaginar assim, o nicho ecológico do lobo, que pode ser o de predador, controlando lá a população de herbívoros de um ambiente. Porque imagina se eu não tivesse ele. Mas aí pelo menos ele não ia comer todos os bichinhos. Mas será que não ia ter aquele outro bichinho uma super população daquele outro bichinho? E quando eu falo em ecótono, ou ecotone, o que eu tô falando? Eu tô falando de uma zona de transição dentro de ali entre duas comunidades diferentes, com uma zona de transição entre uma floresta e um campo, por exemplo, entre uma mata e um campo, Então, eu tô falando onde nós encontramos características de ambas as comunidades ali, tá? Então, esses conceitos aqui, eles vão nos ajudar a entender como que esses organismos, eles interagem com o ambiente e como essas outras espécies mesmo, tá? Então, é muito importante nós entendermos o que nós estamos falando. Ou vocês entenderem, por exemplo, quando recebem um documento técnico, que muito vocês vão receber um EIA, um RIMA, e saber o que isso se trata. Agora, nós vamos falar um pouquinho de biodiversidade, pessoal. Que é essa biodiversidade, de espécie dentro de um ecossistema? Quanto mais diverso um ecossistema, mais complexo e resiliente ele tende a ser, A biodiversidade, ela influencia por vários fatores aí, como, por exemplo, o número de nichos ecológicos disponíveis que eu vou ter ali, o próprio tamanho do habitat, Quando nós falamos aí de biodiversidade em termos globais, nós temos algumas estimativas interessantes, como eu trago aqui para vocês. Cerca de 1,5 milhão de espécies são conhecidas atualmente. E mais se nós pensarmos aí globalmente, surgem que pode haver entre 10 a 50 milhões de espécies em todo o mundo, muitas das quais ainda não foram descobertas. E aí o Brasil, por exemplo, ele é considerado um país mega diverso. Por que mega diverso? Porque ele abriga aproximadamente 20%
90% das espécies conhecidas do planeta. E isso, pessoal, faz do nosso país um dos mais importantes quando nós falamos de conservação da biodiversidade. Então, existe, pessoal, fatores que regulam a diversidade. Então, existem diferentes correntes de pensamento sobre o que regula a diversidade de espécie. E uma delas sugere que a diversidade ela aumenta sem limite, especialmente nos trópicos, que são regiões mais antigas e, portanto, acumulam mais espécies ao longo do tempo, né? E aí, a outra corrente, ela acredita que a diversidade, ela atinge um certo equilíbrio, tá? Onde os fatores, eles... digamos que os fatores que removem, como tá aqui, que removem mesmo essas espécies, como extinções, eles são balanceados. São balanceados no sentido de que com os que adicionam mesmo espécies como especiações mesmo, né? Então, nós observamos, por exemplo, que os trópicos, eles têm mais espécie que os polos. E que grandes ilhas, elas suportam mais espécies do que as pequenas ilhas. E aí, devido a maior variedade de nichos e porque também eles têm mais recursos. Os pequenos têm menos recursos. Né? Se nós formos pensar, tem sentido, né? De ser. Se nós pensarmos nas relações ecológicas, que são as interações entre organismos dentro de uma comunidade, essas relações, elas podem ser de dois tipos principais, que são as intraespecíficas, que são entre indivíduos da mesma espécie, que ocorre como a competição ali por recursos entre duas árvores da mesma espécie, por exemplo, e interespecífica, que ocorre entre indivíduos de espécies aí diferentes, né? Como a relação entre um predador e uma presa, né? Então, essas interações, elas acabam sendo fundamentais aí para que eu tenha um equilíbrio. E aí, equilíbrio de qualquer comunidade que eu esteja pensando, qualquer comunidade biológica, tá? Agora, quando nós pensamos, né, nas relações ecológicas, elas vão ser classificadas em harmônicas e desarmônicas. Isso depende muito do impacto que tem sobre os organismos que estão ali envolvidos, tá? Essas relações harmônicas, elas são as que todos os envolvidos, eles vão acabar tendo um benefício. Então, por isso que o benefício, ele se diz que é mútuo ou ele é neutro, né? Porque ninguém sai prejudicado. Então, por exemplo, como eu coloquei aqui, o mutualismo, o comensalismo, né? Quando eu tenho mutualismo, ambas as espécies, elas se beneficiam. E aí, como na relação que nós temos lá entre as abelhas, né? Se eu tenho abelhas e flores ali, o que acontece? As abelhas, elas obtêm o néctar e as flores, elas são polinizadas. Então, ambas se beneficiam. É mútuo, né? No comensalismo, uma espécie se beneficia enquanto a outra não. Mas ela também não é afetada com o que a outra está fazendo. Como ocorre, por exemplo, quando os pássaros, eles constroem os ninhos numa árvore. Eles usam os galhos, mas eles não prejudicam aquela árvore. Então, tanto faz, tanto fez para a árvorezinha. Né? Então, tanto faz, é uma relação harmônica que está acontecendo ali. Agora, desarmônica são aquelas que uma das espécies se beneficia enquanto a outra vai acabar sendo prejudicada. Um exemplo é o predadorismo, onde o predador, como o leão,
por exemplo, né? O leão, ele se alimenta da presa, como, por exemplo, lá da zebrinha, né? Outro exemplo é o parasitismo que a gente colocou ali, onde o parasita, ele se beneficia à custa do hospedeiro dele, como acontece com a pulguinha que come lá, que se alimenta lá do nosso mamífero, do nosso cachorrinho, por exemplo, né? Então, essas interações, elas são fundamentais para nós entendermos como que essas comunidades biológicas, elas se estruturam e como que elas se evoluem mesmo ao longo do tempo. Agora, quando nós entramos aqui nas relações intraespecíficas, né, que é importantíssima também para entender como que ocorre entre os organismos da mesma espécie e como que eles se organizam também e como que eles interagem, nós podemos ver o que? Nessa última aula de hoje, nós começamos a ver as colônias, né? Que também é uma coisa extremamente importante, né? Nós começamos com essas relações harmônicas, né? Que são as colônias, né? Que são aquelas em que os indivíduos eles cooperam entre si. E esse exemplo clássico aqui, ó, das colônias, nós vemos as colônias de corais, olha, e como são bonitos, né? São formados por indivíduos da mesma espécie, que não conseguem aí viver isolados, né? Eles dependem aqui uns dos outros para sobreviver, né? Esses corais aí, eles formam essas colônias, eles formam essas colônias de indivíduos que trabalham mesmo juntos, né? Para se proteger, para obter alimentos mesmo, né?